I have been so moved by Fiquei muito tocado por toda a música que foi tocada, words spoken. I pray por todas as palavras proferidas. allowed us Oro to speak it all. para que eu possa falar. Before leaving Nauvoo in the Antes de winter of partir de Nauvoo, 46, no inverno de 1846, Brigham Young had a dream o presidente Brigham Young teve um sonho in which he saw an no angel qual viu um anjo on a em pé sobre uma colina somewhere in the cônica west, em algum lugar do into oeste, a valley apontando para um vale que ficava He abaixo. entered the Salt Lake Valley some 18 Quando ele months entrou no Vale do Lago Salgado, uns 18 meses depois, viu na encosta das montanhas, pouco acima de onde nós estamos reunidos hoje, a mesma elevação que contemplara em sua visão. As has often been told from this very pulpit, Como foi muitas vezes mencionado deste Brigham púlpito, led a handful of leaders o irmão Brigham liderou um grupo de líderes até o alto da colina proclaimed it Ensign e deu-lhe o nome de Ensign Peak, ou Pico do Estandarte, um nome cheio de significado religioso para aqueles modernos israelitas. earlier. The prophet 2.500 anos antes, o profeta Isaías declarou que nos últimos dias se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se elevará por cima dos outeiros, e ali ele levantará um estandarte entre as nações. moment in history as partial Considerando aquele momento histórico, um cumprimento parcial daquela profecia, banner of some kind os irmãos desejaram hastear ali algum tipo de bandeira para tornar literal o conceito de um estandarte entre as nações. a yellow bandana. O elder Heber C. Kimball forneceu um lenço amarelo. O irmão Brigham o amarrou à bengala do elder Willard Richards e fincou no chão a bandeira improvisada, declarando que o Vale do Grande Lago Salgado, com as montanhas que o rodeavam, era o lugar profetizado, do qual sairia a palavra do Senhor nos últimos dias. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, General Conference, esta Conferência Geral semi-annual e suas outras versões semianuais are the continuation são uma continuação daquela primeira declaração ao mundo. I testify Testifico que os acontecimentos desses últimos 2 dias são outra prova as our hymn de que, como diz o nosso hino, low eis que o estandarte de Sião foi desfraldado. and surely the dual E, obviamente, o duplo sentido da palavra estandarte é intencional. it is not happenstance Não é por acaso publication que as mensagens de nossa conferência geral sejam publicadas em inglês em uma revista simplesmente intitulada Ensign, que significa estandarte. comes to a close Ao chegarmos ao término de nossa conferência, peço que reflitam nos próximos dias, não apenas nas mensagens que ouviram, but also on the mas também no fenômeno inigualável que é a conferência geral em si. what we as Latter-day Saints O que nós, como santos dos últimos dias, acreditamos que essas conferências são, invite the world to e o que convidamos o mundo a ouvir e a observar nelas. we testify to Testificamos a toda nação, tribo, língua e povo that God que, not only para nossa época e em nossos dias, que o Senhor não apenas fala, and in our day mas que também em nossa época e em nossos dias, o conselho que ouviram under the direction é sob a direção do Santo Espírito, of the Holy Spirit the will of the Lord a vontade do Senhor, a palavra do Senhor, a voz do Senhor power of e o poder de Deus para a salvação. perhaps you already know but if you Talvez don't já saibam, e se não sabiam, deviam saber, with rare exception que com raras exceções, who speaks here a nenhum dos oradores, tanto homens quanto mulheres, é designado um tópico. is to fast and pray Cada um tem de jejuar e orar, estudar e buscar, começar, parar e começar novamente, até ter a certeza de que, para esta conferência, nesta ocasião, seu tópico seja o que o Senhor deseja que eles abordem, regardless of personal independentemente de seus desejos pessoais ou preferências particulares. man and woman you have Os homens e as mulheres que vocês ouviram nas últimas 10 horas de conferência geral to be true procuraram ser fiéis a essa inspiração. each has wept Cada um deles chorou, preocupou-se e buscou sinceramente a orientação do Senhor, his or
para guiar seus pensamentos e palavras. E assim como Brigham Young viu um anjo de pé sobre esse lugar, eu também vejo anjos aqui. Meus irmãos e irmãs que fazem parte da liderança geral da igreja ficaram um pouco à vontade com essa descrição, mas é assim que os vejo. Mensageiros mortais com mensagens angelicais, homens e mulheres que têm todas as dificuldades físicas, financeiras e familiares que vocês têm, mas que com fé consagraram a vida aos chamados que receberam e ao dever de pregar a palavra de Deus e não a deles mesmos. E levando em conta a variedade de mensagens que vocês ouviram, tanto mais milagroso é, sem nenhuma coordenação, exceto a orientação do céu. Mas por que elas não seriam variadas? A maior parte de nossas congregações, que vemos aqui ou não, são formadas por membros da igreja. Contudo, com os maravilhosos e novos métodos de comunicação, um público cada vez maior de nossa conferência não são membros da igreja ainda. Por isso, devo falar aos que nos conhecem muito bem e aos que nos desconhecem inteiramente. Somente dentro da igreja precisamos falar às crianças, aos jovens e jovens adultos, aos de meia idade e aos idosos. Precisamos falar às famílias e aos pais com os filhos no lar, ao mesmo tempo que falamos aos solteiros, sem filhos, e talvez aos que estão bem distantes do lar. No transcorrer de uma conferência geral, sempre enfatizamos as verdades eternas da fé, da esperança, da caridade e do Cristo crucificado, ao mesmo tempo que abordamos diretamente as questões morais específicas de nossos dias. Nas Escrituras, recebemos o mandamento de não pregar a esta geração coisa alguma a não ser arrependimento, ao mesmo tempo que devemos pregar boas novas aos mansos e restaurar os contritos de coração. Seja da forma que for, estas mensagens da conferência proclamam liberdade aos cativos e declaram as riquezas incompreensíveis de Cristo. Na grande variedade de sermões proferidos, presume-se que haverá algo para todos. A esse respeito, acho que o presidente Harold B. Lee foi o que melhor expressou esse conceito ao dizer: aparentemente, o Evangelho é para confortar os aflitos e afligir os confortáveis. Sempre queremos que os ensinamentos que transmitimos na Conferência Geral sejam tão generosos e convidativos quanto os que Cristo ensinou originalmente, lembrando, ao fazê-lo, a disciplina que era inerente às suas mensagens. No mais famoso sermão já feito, Jesus começou proferindo bênçãos maravilhosamente generosas que todos desejamos receber. Bênçãos prometidas aos pobres de espírito, ao puro de coração, aos pacificadores, aos mansos. Quão edificantes são essas bem-aventuranças e quão consoladoras para a alma. Mas naquele mesmo sermão, o Salvador prosseguiu, mostrando quão progressivamente estreito seria o caminho do pacificador e do puro de coração. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, comentou ele. Eu, porém, vos digo que qualquer que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Da mesma forma, ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Obviamente, à medida que o caminho do discipulado ascende, ele se torna
cada vez mais estreito, até chegarmos ao intimidador pináculo do sermão que declara, assim como o Elder Christopherson acabou de dizer, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O que era suave nos primeiros degraus da lealdade torna-se profundamente árduo e exigente no topo do verdadeiro discipulado. É evidente que se alguém achou que Jesus não ensinou que prestaremos conta dos nossos pecados, não leu as Escrituras com atenção. Não. Em questões de discipulado, a igreja não é um restaurante à la carte onde podemos pedir o que quisermos. Algum dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Cristo e que a salvação somente vem por meio dele. Por queremos abordar tanto os aspectos severos quanto os consoladores na Conferência Geral, estejam certos de que, quando falamos de assuntos difíceis, não achamos que todo mundo está vendo pornografia, ou fugindo do casamento, ou tendo relações sexuais ilícitas. Sabemos que nem todos quebram o dia do Senhor, ou prestam falso testemunho, ou maltratam o cônjuge. Sabemos que a maior parte de nosso público não é culpada dessas coisas. Mas temos o solene encargo de advertir aqueles que são, onde quer que estejam no mundo. Portanto, se você está procurando fazer o melhor que pode, se, por exemplo, estiver tentando realizar a noite familiar, apesar da bagunça que às vezes reina numa família cheia de bagunceirozinhos, então, dê a si mesmo uma nota alta nesse assunto e procure ouvir outro discurso que aborde algo que você talvez esteja precisando melhorar. Se ensinarmos pelo Espírito, e você ouvir pelo Espírito, alguns de nós vão abordar a sua situação, enviando uma epístola profética pessoal diretamente para você. Irmãos e irmãs, na Conferência Geral, estamos apenas unindo nosso testemunho ao de outros que virão, porque de uma forma ou de outra, Deus fará a sua voz ser ouvida. O Senhor disse aos profetas, eis que vos enviei para testificar e advertir o povo. E depois de vosso testemunho, vem o testemunho de terremotos, de trovões, relâmpagos e tempestades, e da voz das ondas do mar, arremessando-se além de seus limites. E anjos clamarão em alta voz, soando a trombeta de Deus. Esses anjos mortais que subiram a este púlpito, cada um à sua maneira, soaram a trombeta de Deus. Cada sermão proferido foi, por definição, tanto um testemunho de amor, quanto uma advertência. Assim como a própria natureza vai testificar com amor e advertir nos últimos dias. Daqui a pouco, o presidente Monson virá ao púlpito para encerrar esta conferência. Gostaria de dizer algo sobre esse homem amado, o apóstolo sênior e o profeta dos dias em que vivemos hoje.
Dadas as responsabilidades que mencionei, é óbvio que a vida dos profetas não é fácil. E a vida do presidente Monson também não é. Ele foi chamado, ele falou isso na conferência hoje, na reunião do sacerdócio. Ele foi chamado para o apostolado aos 36 anos, quando seus filhos tinham 12, 9 e 4 anos, respectivamente. A irmã Monson e esses filhos doaram seu marido e pai para a igreja e para seus deveres, já por mais de 50 anos. Eles suportaram as enfermidades e exigências, os problemas e as dificuldades da mortalidade que todos enfrentam, e alguns dos quais, sem dúvida, ainda estão por vir. Mas o presidente Monson continua irreprimivelmente alegre em meio a tudo isso. Nada o desanima. Ele tem uma fé e uma energia extraordinárias. Presidente, em nome de toda essa congregação, os que são vistos aqui e os que não são vistos, nós dizemos que nós o amamos e nós o honramos. Sua devoção é um exemplo para todos nós. Agradecemos sua liderança. 14 outros que possuem um ofício apostólico, além de outros que estão nesse púlpito, os que estão sentados na congregação diante de nós, e inúmeras pessoas reunidas ao redor do mundo, o amam, o apoiam e se empenham com você nesse trabalho. Nós vamos ajudar a aliviar o seu fardo de todos os modos que pudermos. Você é um dos mensageiros angélicos chamados antes da fundação do mundo para acenar o estandarte do Evangelho de Jesus Cristo para o mundo inteiro. Está fazendo um trabalho magnífico. Preste o testemunho do Evangelho que está sendo declarado e da salvação que ele proporciona. E aquele que nos proporciona isso. Em nome glorioso e redentor do Senhor Jesus Cristo. Amém.